Bem-vinda, Carla, ao Conversas ao Sul. É um enorme gosto recebê-la aqui esta Obrigada. noite. Sobretudo pelo percurso que a Carla tem, um percurso muito multifacetado, mas que tem em comum um ponto-chave, que passa por assumirmos as nossas diferenças culturais, mas sobretudo por incluirmos-las na nossa sociedade. E uma das frases que a Carla que nos disse quando conversámos consigo inicialmente, foi que sentia na pele o peso que as diferenças culturais podiam ter no relacionamento entre as pessoas. Ainda hoje. Ainda hoje, infelizmente, não é? Em vez de nós olharmos para as diferenças culturais como um potencial, nós olhamos como entraves, não é? E São bloqueios. Como são bloqueios para a comunicação. Só para a comunicação ou também para a sobrevivência em sociedade, para a ascensão no emprego, para conseguir ter uma vida feliz? Exatamente, mas a comunicação é a base de quase tudo, não é? Como é que nós comunicamos a nossa humanidade, não é? Que é o princípio do fim. Exato, sim, exatamente. Não é? Porque nós não conseguimos ultrapassar isso, não é? Então acho que é isso, nós não conseguimos ultrapassar essas diferenças culturais em termos de comunicação. Ainda hoje não conseguimos fazê-lo? Nós vemos isso claramente, evolução? não é? Existe evolução de alguma forma, se nós pensarmos em situações extremas, né? Se nós pensarmos, agora falando do contexto racial, se nós pensarmos num apartheid, por exemplo, não é? Se nós pensarmos na escravatura, eu estou a falar das coisas extremas, existe. Só que a realidade das pessoas é contextual, não é? Claro. E se nós vivemos neste tempo, nós temos que pensar o que é que nos serve neste tempo. É um tempo desafiante, sobretudo numa altura em que estamos a redefinir-nos, talvez enquanto comunidade, enquanto sociedade. A pandemia trouxe talvez esse momento de refletirmos quem somos e para onde é que queremos ir. Lisboa é um espaço de expressão cultural amplo o suficiente para que todos se sintam integrados? Acredito que sim, acredito que o espaço em si não é o problema para o desenvolvimento das pessoas em si, não é? São as nossas próprias formas de utilizar os nossos recursos, sejam humanos, sejam recursos naturais, não é? Em cada um desses espaços. E nós precisamos ter consciência disso. E Lisboa é mais um espaço em que realmente essa potencialidade não está a ser aproveitada. Sim. Há falta de voz, e pegando no projeto que desenvolveu no audioblog, no Afrolis, este que é um espaço em que os afrodescendentes que vivem em Lisboa tinham aqui uma plataforma de comunicação, de partilha de ideias. Há esse espaço, há essa voz nos meios de comunicação normais, eu acredito tradicionais? Que voz... nos meios de comunicação, ok. Sim, partindo do seu blog, porque aí há voz, certamente, não é? Não, eu até estava a falar que nem é uma questão de haver voz ou não haver voz, é de haver plataformas, daí a Rádio Afrolis, haver plataformas que recebam essas vozes. Uma das coisas que me levou realmente a criar a Rádio Afrolis foi o facto de eu saber que existem plataformas, mas essas vozes muitas vezes são editadas. Não é? E tendo um espaço como a Rádio Afrolis, que é feito de pessoas negras para pessoas negras, mais no sentido de fortalecer, de ampliar e criar união dessas pessoas, entre essas pessoas, para que depois elas possam se apresentar em outros espaços de uma forma mais digna, de uma forma mais plena. Não é? Falando agora mesmo concretamente da questão racial, das pessoas negras, existe muito aquela situação em que nós temos que nos explicar. Não é? Imagina, a Carla de onde é? Não é? Só isso, não é? Só essa a Carla de onde é? E eu às vezes, para provocar... É de Lisboa. Eu não nasci em Portugal, mas eu às vezes para provocar digo logo, sou portuguesa. E há sempre uma pausa. É? Há sempre ali uma pausa. Eu sou de origem angolana, não é? E então eu sou uma portuguesa que assim com outras influências, claro. Não é? E também depende do posicionamento das pessoas. Em termos, quando eu comecei a Afrolis, eu forçava muito a questão de nós somos negros portugueses. É verdade. E isso é preciso de ser aceite em termos de cidadania também. Não é? Em termos culturais, depois cada um pode levar... Assumir a sua identidade? Assumir a sua identidade da forma que achar mais interessante e da forma que achar
que realmente expressa quem essa pessoa é. Agora, essa dúvida em relação à nacionalidade ou à cidadania, essa não é tolerável, pelo menos em 2021. Exatamente. A Carla teve este desafio fantástico de traduzir o poema inaugural de Joe Biden, um poema da Amanda Gorman, que foi maravilhoso. A poetisa foi extraordinária nessa inauguração, a colina que subimos. Imagino que tenha sido um desafio de vários níveis. Sim. Primeiro, ser muito fiel ao original, não é? Há sempre essa necessidade de estar passar a mensagem. De ser fiel também é uma questão em tradução, mas sim. Diga-me, o que é essa questão de ser fiel? Exato. É complicado. Ser fiel ao original, nós vamos ter que pensar, vamos ter que pesar várias coisas, não é? Isto é uma tradução, ou seja, nós não somos da cultura americana, nós não somos americanos, e então vamos ter que ser fiéis à mensagem, não é? Portanto, a mensagem tem que ser compreendida por quem a está a ler. Por quem a está a ler. E isso tem que ser adaptado. Mas tem que espelhar também o original. E então aí está o grande desafio da tradução em geral também. Não é? Mas eu gostei muito de fazer esta tradução porque senti muito próxima do texto. Foi um desafio também aceitar a tradução pelo momento, sim, aliás, ser uma grande responsabilidade. Foram retirados do processo. E também vários tradutores, não é? Houve essa questão de quem é que pode traduzir, quem é que traduz, não é? Que eu até numa outra entrevista mencionei e disse que para mim a questão aqui mais interessante é quem traduz, quem é que tem traduzido e nem quem pode traduzir. Porque falava-se de uma questão mais ampla do que o próprio exercício da tradução. Sim. Não é o sentido literal. Exatamente. E então houve ali um desvio, desvirtuou-se um bocado a discussão como lançada pela Janice Doyle. Não é? Exato. Então, tenta-se tapar o sol com o literal. Foi um bocado desinteressante nesta discussão. Mas de resto, a tradução foi um processo muito, muito bom. E eu gosto sempre de referir que quem me indicou para fazer esta tradução foi a Raquel Lima, já esteve cá. Exatamente, fantástica convidada. Tive muito gosto de conversar com ela. Sim, spoken word, também faz spoken word. Eu super fã dela, quando ela a série eu via. Foi em 2010, acho que foi em 2010 que eu vi. Que acho que no Poetry Slam e ela ganhou. E eu entrevistei-a para o audioblog Rádio Afrolis. É uma das primeiras entrevistas. Se alguém for ouvir o audioblog, vai ver que inicialmente, eu queria entrevistar só mulheres. Também tinha a questão do género. Claro que também fazia toda a diferença. Mas depois abri, porque eu era assim, nós não estamos ainda na fase de segmentar desta forma, não é? A questão racial ou negra aqui em Portugal. E então eu decidi abrir e não falar só sobre mulheres. E centrar a questão mais na questão racial. E centrar a questão de uma forma mais ampla. Nós precisávamos de mais espaço. Não era o momento de trazer... Para mim, senti que não era o momento de trazer essa questão. Isto foi em 2014. Se bem que depois vieram outras organizações, estilo a FEMAFRO. Existe também... fundada pela Joacine Catar Moreira. Como é que se chama? Ai, que horror. Deu-lhe uma branca. Olha, a mim também não estou a recordar. A Imune. A Imune, exatamente. Sim, também. Então agora já temos trabalhado esta questão negra também a partir das nossas especificidades, né? Porque também as há. Claro que sim. E sobretudo numa altura em que o país olha com alguma... Deixe-me encontrar a palavra certa. Com alguma esperança para um acontecimento trágico, como foi a morte do ator Bruno Candé. Exatamente. Mas pelo menos a Justiça parece, pela primeira vez, estar a assumir que a violência racial é violência e é crime. Eu falei com a família dele recentemente e era muito importante. Eu falei com uma das irmãs dele e para ela era muito importante que isso acontecesse, não é? Que se fizesse justiça. Que se fizesse justiça e também que se reforçasse que foi realmente uma motivação racial, não é? E aí, falando dos avanços que o David estava à procura. Sim, difíceis de encontrar. Difíceis de encontrar, mas neste caso, só para ver em que situação é que nós estamos, não é? Em que há a morte de um ator que deixou 3 filhos, mas nós ainda temos, de alguma forma, de encontrar um espaço para sentir algum tipo de satisfação. Não é? É muito cruel isto, mas neste momento em que temos um espacinho em que houve um pequeno avanço. Não é? E então, pelo menos há nesse espaço que nós estamos. Há esse olhar, pelo menos, de que haja esperança, que a sociedade possa transformar-se num local mais justo e mais integrante de todos. Carla,
tínhamos aqui tempo para conversar a noite toda. Infelizmente, dizem-me que não pode ser, que temos que avançar. Mas não queres falar sobre o GDIL? Quero sim, claro que sim, claro que sim. Este que é o teu livro, que traz aqui 12 formas, sim, que uma tradução também muito bem feita, A Herança do Ouvido, conjunto aqui de vários trabalhos, uns teus também. Este livro é talvez um importante reflexo de que juntos os poetas, os escritores, podem conseguir ainda ser mais fortes. Sim, e a cultura é um veículo muito interessante para nós baixarmos. Engraçado que no poema da Amanda Gorman existem 2 versos em que tipo, baixar as armas e levantar os braços e estendermos ao outro. E realmente é uma forma de nos ajudar a baixar as armas, a poesia. Então o GDIL foi um projeto da Afrolis, Associação Cultural, que envolveu cerca de 10 pessoas negras completamente diferentes. Havia uma antropóloga, uma enfermeira, eu que não sei o que é que eu faço, backgrounds completamente diferentes. E nós criámos poemas que refletem a nossa experiência negra. Não é? E então temáticas muito variadas. Durante o ano nós criámos esses poemas, fizemos apresentações públicas em espaços muito diversos na cidade de Lisboa, no sentido de ocupar o espaço com uma agenda nossa e com o nosso corpo negro lá também. Foi interessante que foi uma troca muito, muito boa, porque estivemos em locais que não tinham muito a ver com culturas africanas e isso, mas as pessoas estavam lá, eram receptivas e nós também começámos a olhar para aqueles espaços como nosso. Né? A questão de ocupar o espaço também é verdadeira integração. É verdadeira... Sair do espaço que tem que estar ali destinado saber para aquele público. Saber que o espaço não está recortado, que o espaço pertence a todos. Que a cidade não tem muros. Esperemos que tenha cada vez menos. Carla Fernandes, muito obrigado. Foi um gosto conversar contigo. Obrigado. Convite agora para ficares com música. Ok. Esta é para ti. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.